Vamos dar continuidade à nossa viagem pelo estado de Minas Gerais, conhecendo um pouco mais da nossa história. Hoje vamos falar sobre as atividades econômicas e sobre as comunidades tradicionais. Entre elas, destaca-se os quilombos, as comunidades indígenas e os povos ciganos. Principais atividades econômicas de Minas Gerais: mineração, agricultura, bovinocultura de leite. Para iniciar, vamos falar um pouco da história da mineração em nosso estado. Na primeira metade do século XIX, surgem as primeiras fábricas e companhias de mineração, com produção significativa, com os empreendimentos da fábrica de Ipanema, em 1810, em Araçoiaba, e da Real Fábrica de Ferro do Morro do Pilar, em 1814. Presente ao longo de toda a sua história, e até no próprio nome do estado, a mineração ainda é uma das atividades econômicas mais importantes de Minas Gerais, onde, segundo o Instituto Brasileiro de Mineração, o IBRAM, há hoje mais de 300 minas em operação, incluindo 57 das 200 maiores do país. No ano de 1696, uma dessas expedições conseguiu encontrar jazidas de ouro nas regiões montanhosas de Minas Gerais, onde teve início a ocupação do Vale do Ouro Preto. Logo em seguida, começou-se a exploração de rochas localizadas nas encostas das montanhas, empregando-se a técnica conhecida como grupiara. Há várias versões sobre quem descobriu o ouro das Minas Gerais. Prevalece geralmente aquela que atribui à bandeira de Antônio Rodrigues Arzão a descoberta dos cascalhos auríferos nos sertões do Rio Casca, por volta de 1693. Os principais bens minerais produzidos no estado de Minas Gerais são bauxita, ferro, manganês, ouro, paládio, prata, dolomito, filito, quartzo, calcário, chumbo, zinco, fosfato, feldespato, granito, zircônio, cobalto, enxofre, níquel, barita, manganês e nióbio. Agora, vamos falar um pouco sobre a agricultura de nosso estado. Os principais produtos agropecuários produzidos no estado de Minas Gerais são café, açúcar, leite, carnes, bovina, suína e de frango, soja, milho e feijão. O setor secundário da economia, ou setor industrial, é o segundo maior da economia mineira. Minas Gerais é o primeiro estado produtor de café e batata inglesa, sendo o café mineiro responsável por 54% da produção nacional e a batata de Minas por quase 1/4 da produção do país. O setor agrícola pode ser considerado
fundamental para o crescimento econômico ao propiciar a interligação entre os setores econômicos através da produção de matérias-primas e alimentos para o consumo. No estado de Minas Gerais, a agricultura desempenha um papel fundamental. Bovinocultura de leite. Atividade pecuária destinada à criação de gado bovino, dividida em bovinocultura de corte, para a produção de carnes e peles, e bovinocultura de leite. Historicamente, Minas Gerais se destaca como o maior produtor de leite do país. Segundo dados do IBGE, trabalhados pela Embrapa Gado de Leite em 2009, o estado produziu 7,9 milhões de litros. Possui o maior rebanho de vacas ordenhas no Brasil, com 5,3 milhões de cabeças. Entre as maiores bacias leiteiras do país, Patos de Minas comemora o Dia Mundial do Leite. Com alta produtividade do rebanho e produção superior a 1 milhão de litros por dia, o município tem a maior bacia leiteira do estado e a maior do país. O sul de Minas é a região de maior produtividade do estado, com ênfase na produção de leite B. A produção de leite para Minas Gerais é importante, pois sua economia é totalmente baseada no setor primário, que utiliza da exploração de meios naturais, como a criação de bovinos, tendo assim uma das maiores economias do Brasil, baseada no comércio do leite, servindo para fazer queijos e derivados. Comunidades tradicionais. O decreto número 6.040, de 7 de fevereiro de 2007, define povos e comunidades tradicionais como grupos culturais diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas geradas e transmitidas pela tradição. Quilombos de Minas Gerais. Quilombos eram comunidades formadas por escravos fugidos das fazendas. Esses lugares se transformaram em centros de resistência dos escravos negros, que escapavam do trabalho forçado no Brasil. Mais do que uma simples comunidade, o quilombo era formado em locais de difícil acesso. Tal medida visava impedir a recaptura dos escravos fugidos. Os descendentes de quilombolas vivem hoje uma intensa luta pelos direitos sociais, pelos direitos de apropriação legal de terra, pela manutenção de manifestações culturais, por respeito e por vida digna, diante dessa sociedade que reprime o povo remanescente com racismo e preconceito. As comunidades quilombolas de Minas Gerais resistem e lutam para se manterem vivas, reconquistar os seus territórios e terem uma vida digna e cidadã, onde o respeito e a valorização de sua identidade sejam naturalizados. A comunidade quilombola da fazenda Itaipava, no município mineiro de Açucena, no Vale do Aço, foi reconhecida oficialmente pela Fundação Cultural Palmares, o que garante a esse povo acesso às políticas públicas do programa Brasil Quilombola do governo federal. Várias comunidades negras surgiram
escravos fugidos e de forros nesses 2 séculos. Em 1995, em seu livro Quilombo do Campo Grande, a história de Minas roubada do povo, o pesquisador Tarcísio José Martins demonstrou que o Quilombo de Ambrósio, fundado em 1726 e atacado em 1746, quando teria sido morto o rei Ambrósio, ficava em Cristais, Minas Gerais, e foi o maior e mais duradouro quilombo de Minas Gerais. Existem cerca de 80 comunidades quilombolas no Vale do Jequitinhonha, em muitos municípios de Minas Gerais, inclusive na capital, em Belo Horizonte, existem comunidades quilombolas, algumas já reconhecidas, outras em processo de reconhecimento. Agora nós vamos falar um pouco sobre as comunidades indígenas de Minas Gerais. Entendemos como comunidade indígena um conjunto de pessoas que mantêm relações de parentesco ou vizinhança entre si, são descendentes dos povos que habitavam o continente antes da chegada dos europeus, apresentam modos de vida que são transformações das antigas formas de viver das populações originárias das Américas. As 13 etnias que vivem atualmente no estado de Minas Gerais são pertencentes ao tronco linguístico Macro-G e contam aproximadamente com 15 mil indivíduos aldeados. Há uma grande população de indígenas que vivem nos centros urbanos. Estima-se que na região metropolitana de Belo Horizonte tenha de 2.000 a 3.000 indígenas. O povo indígena, conhecido hoje como Krenak, habitantes das margens do Rio Doce, município de Resplendor, na região leste de Minas Gerais, formou-se ao longo de um processo histórico marcado pelo caráter violento da expansão econômica sobre aquela região, originalmente de densa mata atlântica, onde diversos grupos de botocudos se abrigaram até meados do século XX. As comunidades indígenas em Minas Gerais são Machacali, Chacreabá, Krenak, Aranã, Mucurim, Pataxós, Ranhanhan, Catu, Auá, Araxás, Caxixó, Puris, Chucuru, Chariri e Pancararu. As maiores concentrações é dos Chacreabá, com pouco mais de 6.000 índios que vivem em São João das Missões. Um pequeno grupo dos Pancararu vivem em Coronel Murta, no Vale do Jequitinhonha. Os povos indígenas vivem em regiões distintas dos 2 estados. Há ainda uma grande quantidade de indígenas nas áreas urbanas, principalmente na região metropolitana de Belo Horizonte. Os Machacali vivem no nordeste do estado de Minas Gerais, povos que ainda preservam sua língua, sua religião, dentre outros costumes. Povos ciganos. Ciganos designa um conjunto de populações nômades que têm em comum a origem indiana e uma língua, o romani, originária do noroeste do subcontinente indiano. Os ciganos fazem a quiromancia, que é a leitura das mãos. Além disso, os ciganos praticam leituras de cartas, tarô e até acreditam no poder das ervas para a cura do corpo e da mente. A segunda atividade mais comum praticada pelos ciganos é a música. Inclusive, o ritmo cigano já foi bem popular na Europa.
No Brasil, cerca de 800 mil a 1 milhão de pessoas se identificam como ciganos, de acordo com o IBGE. A comunidade de Minas Gerais está representada em sua maioria na etnia Calon e a mais numerosa e a primeira a chegar ao país no século XVI, como degredados de Portugal. Em Minas Gerais, a Secretaria do Estado de Desenvolvimento Social registra acampamentos nômades em 120 municípios. É uma conquista e uma esperança para a nova geração de povos ciganos, porque a maioria, especialmente os mais velhos, é analfabeta. Assim nós terminamos a nossa viagem hoje pelo estado de Minas Gerais, conhecendo um pouquinho sobre a história da mineração, agricultura, bovinocultura de leite e das comunidades tradicionais, os quilombos, os indígenas e os povos ciganos.